Mensagem de Cristo a Tiatira. Eu sou Elcio Macedo e esse é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. A lição de hoje abordou esse quarto período das 7 igrejas relatadas no livro de Apocalipse, que vão da era de Cristo, seu primeiro advento, e conclui-se ao final desta era com o segundo advento de Cristo, nos dias de hoje e aguardando essa bem-aventurança. Bem, estamos no meio desse período. Tiatira representa exatamente o meio desse período e o mais longo também. E foi o período mais tenebroso, mais terrível, mais escuro da era cristã, chamado na história, bem você sabe, é possível, de Idade Média. É isso mesmo, foi o momento em que a igreja apostatou-se da fé. A mensagem perdeu-se o brilho, dando lugar a doutrinas, mandamentos de homens, ordens de líderes que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Bem, antes de considerar alguns versos desta mensagem, a igreja e a carta de Tiatira, eu queria ler com vocês o que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Alguns versos. Verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui Paulo denuncia que esse homem da apostasia, da perdição, o homem da iniquidade que quer ocupar o lugar de Deus, já estava atuando. Mas o pleno fruto colhido desta obra se deu exatamente no período da carta a Tiatira. Vamos considerar alguns textos lá. Apocalipse capítulo 2, o verso 18. Estas coisas, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. É a primeira e única menção no livro de Apocalipse em que Cristo se coloca como Filho de Deus. Não há nenhum outro relato dessa natureza. E por quê? Exatamente porque o que representa o Filho de Deus, sua obra de salvação, a fé pura, a graça e somente a graça, está sendo nesse período substituído por obras e penitências humanas. Sim, Tiatira representa sacrifício de contrição. E é exatamente o que está acontecendo. A fé pura, verdadeira e genuína está sendo sacrificada por obras humanas, por tradições, por preceitos que são de homens. E é o homem da iniquidade que está tomando esse lugar. Bem, mas a mensagem continua. E diz no verso 25: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui eu li o verso 26, o 25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Veja, no período das 7 igrejas, é a primeira vez que Apocalipse vai fazer menção sobre a segunda vinda. Ou seja, esse momento está se aproximando e já no meados desse período, ou seja, na Idade Média, a volta de Cristo começa a ser, o segundo advento ser pronunciado, exaltado e proclamado. Mas num período de apostasia, Cristo faz uma promessa a esses fiéis que passam por essa dificuldade. Me diz o verso 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã representa o Senhor Jesus Cristo. E nessa época mais escura da era cristã, mais tenebrosa, eclipsada por mentiras, por falsas mensagens, Cristo levantou homens que representariam o seu caráter. Sim, estrelas da manhã, que a luz da verdadeira estrela da manhã brilhariam. E foi aí que começou o chamado, e você deve conhecer, movimento protestante de reforma. Sim, e podemos citar aí grandes homens que representaram a estrela da manhã, como
John Wycliffe, John Wesley, John Hus, Lutero, Jerônimo e tantos outros homens de fé que se dispuseram a se manter fiéis à verdade que aprenderam e iniciaram o movimento de reforma, que nós vamos dar sequência nas próximas cartas. A estrela de manhã os acompanhou. A estrela da manhã hoje nos acompanha também. Se você estiver vivendo a mais terrível escuridão na sua vida, lembre-se, a estrela da manhã está para brilhar em meio a essa escuridão e dar condições para você caminhar. Continue e persevere. E lembre-se, está escrito: devemos estudar as palavras dessa profecia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Forte abraço.